Isso mesmo! Nossa, muito feliz! Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro encontro ao vivo do Protocolo Mente Magra em 6 Passos. E nós vamos ter hoje o nosso bate-papo com a Isa. E também eu vou trazer um assunto que tem a ver com a, o nosso primeiro passo do protocolo. Então, só para deixar um gostinho, né? Porque tem meninas que deixam aí para poder, como se dizem, né? Para poder começar, e aí elas fazem assim: ah, Isa, tá bom, mas eu ainda não fui lá, não conferi, não vi ainda o que tem por dentro do protocolo, o que tem por dentro da plataforma, né? Assim, então, eu quero que vocês hoje, né? Eu vou trazer um assunto que tem muito a ver com tudo que vocês vão fazer durante o protocolo, que é o primeiro passo, que é justamente como o meu perfil do emagrecimento é influenciado pelo meio em que vivo. E isso é incrível. Por quê, gente? Porque quando vocês começaram aqui no protocolo, a primeira semana ela é dedicada ao perfil do emagrecimento. Isso mesmo. E essa primeira semana ela é dedicada ao perfil para que vocês descubram qual é o perfil do emagrecimento de vocês, para que toda aquela história da função, qual é a função da gordura, o que, que está né, por trás da causa raiz do emagrecimento, não é assim? Para que isso a gente possa levar para mais pessoas, né? Sim, para que eu possa não ficar falando só que é a minha ansiedade, que é o meu estresse, que é a falta de tempo. Então, vamos lá. O que que é sobre essa questão de, ah, Isa, como assim que eu não, né? Como assim o meu perfil? Como que o meu perfil ele influencia? E é legal que eu estou aqui na página do protocolo, vou compartilhar aqui com vocês. E quem já fez o teste também sabe, ó, aqui nós estamos na primeira semana do protocolo, nós estamos aqui no passo 1. Então, depois de passar aqui, né, o bem-vinda, nós estamos no passo 1, que é justamente o perfil do emagrecimento. Então, o que que acontece? Depois que vocês passaram, né, por essa primeira semana, que vem aqui, ó, gente, tem muita coisa legal, né? A Academia Mentalmente Magra, nós temos aqui o nosso cronograma, que a plataforma é liberada, né, de tanto em tantos dias. E aqui o passo 1, que é o seu teste. E hoje eu quero falar com vocês sobre exatamente o que o meu perfil de emagrecimento é influenciado pelo meio em que eu vivo. Então, o que que acontece? Vocês já fizeram o primeiro passo, que foi essa primeira semana. Então, vocês já passaram pela importância do teste, a forma emocional de cada perfil. Só que hoje, o assunto complementar aqui que eu quero trazer para vocês é justamente a questão do como o meu perfil do emagrecimento ele é influenciado pelo meio. E para isso, gente, para que eu possa falar sobre esse assunto que eu gosto demais, eu vou sempre lembrar a vocês que nós temos a seguinte questão: quando vocês descobrem o perfil de emagrecimento de vocês, a gente vai trabalhar sempre com a escala da sobrevivência. Eu já havia falado com ela dessa escala da sobrevivência
muito rapidamente. No dia que eu dei aquela aula sobre como emagrecer até 10 quilos no Natal, às vezes nos encontros individuais eu falo com as meninas e às vezes, né, no Instagram eu também faço algum post. Mas hoje eu quero trazer esse assunto. Então é legal, cada semana eu vou tirar dúvidas de vocês e também trazer um assunto relacionado com aquela semana que vocês estão no protocolo. Semana 1, descobriram sobre o perfil do emagrecimento, viram lá tudo aquilo sobre a fome emocional. E agora, como o meu perfil é influenciado pelo meio? Gente, nós temos a chamada escala de sobrevivência. O que é essa escala de sobrevivência? É justamente o que eu vou falar com vocês até o final do processo. Para que todo mundo consiga emagrecer, para todo mundo consiga ter resultado, é importante que a gente tenha conhecimento, 2, poder de escolha e 3, o meu resultado. Então, no primeiro passo, que é o meu conhecimento, meu autoconhecimento, o que tem a ver esse papo de hoje? Eu quero falar com vocês da minha escala de sobrevivência, que ela é formada por 5 fatores, e o que o meu perfil, como ele é influenciado por esse meio em que eu vivo. Quando a gente fala de escala da sobrevivência, o que eu quero dizer? Lá nos primórdios, né, dos seres da caverna, né, dos homens da caverna, o que nós tínhamos? O homem saía para caçar, não é? Caçar não era uma coisa talvez muito fácil, né? Assim, então, e talvez até perigoso. Então, o que a gente acionava na nossa mente? O homem, então, ao longo dos anos, foi trazendo esta memória. Nós, hoje, já foi provado isso cientificamente, que nós trazemos essa memória ancestral do sentimentos de medo, às vezes, né? Essa questão da comida. E aí eles criaram a escala da sobrevivência, que é formado por 5 pontos. Primeiro, comida. Segundo, sono. Terceiro, hidratação, água. Quarto, afeto. E 5, reprodução. E aí, o que acontece? Toda vez que o ser humano, nós somos colocados da hora que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir, acontece um fenômeno, né, grande na nossa mente, que é fazer um checklist diário como eu estou dentro da escala da sobrevivência. Como assim, Isa? Como eu estou dentro da minha escala? E eu estou comendo, o meu cérebro, a minha mente, dá o comando para o meu corpo. Ok, ela está viva, ela está comendo, ela está viva, está tudo bem. E aí, se é de forma equilibrada, eu não tenho problema nenhum. Eu vou continuar as minhas tarefas do dia a dia, vou levar a minha vida, o meu processo sem questões alimentares. Se eu começo a comer de forma exagerada, o que tem aqui, gente? A comida está ligada à minha dopamina, ao meu hormônio do bem-estar. Então, quanto mais eu comer, e dependendo desta comida, mais dopamina a minha mente vai entender que a comida ao meu corpo. E aí, o que os cientistas, o que os estudiosos eles criaram? Eles criaram o seguinte: tá bom, vamos criar uma escala para essa dopamina? E aí foi criada a escala dopaminérgica.
que vai medir o grau de dopamina entre o alimento que você come e a sensação no seu corpo. Então, é aquela velha história. Se eu como uma maçã, a minha escala de dopamina, que é chamada de escala dopaminérgica, ela vai de 0 a 1000. Para a maçã, ela vai pontuar 100 pontos. Se Nero, eu como chocolate, o que vai acontecer? Se eu como chocolate, a minha escala de 0 a 1000, ela vai para 1000. Percebam como a minha mente, na minha escala da sobrevivência, vai entender que chocolate me dá muito mais prazer do que maçã. Chocolate vai me dar muito mais prazer do que um prato de salada. E isso significa o que no nosso dia a dia? Que eu vou sempre, sem levar em consideração as minhas emoções e o meu perfil de emagrecimento, vou estar dando atenção aqui a alimentos que vão, de certa forma, trazer mais prazer, mais dopamina, mais serotonina. Num contexto normal, é aquela hora em que a gente vai numa festa, que a gente vai no fim de semana, come algum doce ou algum prato diferente, a gente fala, ai, que delícia, né? E para por aí. Mas no contexto do emagrecimento, os perfis, ele é influenciado pelo meio que a gente vive de acordo com esses 5 fatores. Então, eu preciso prestar atenção no o que eu como, preciso prestar atenção em que se eu estou dormindo direito, porque se eu começo a alimentar mal, a não dormir, a não hidratar o meu corpo corretamente, parece bobagem, gente, mas fazendo aquela continha simples, 0,35 ml pelo nosso peso. É isso a quantidade mínima de água que a gente precisa tomar. Então, vamos lá, no nosso contexto do dia a dia, eu começo a comer de forma desordenada e o cérebro ele está anotando tudo isso. Não durmo bem, não hidrato meu corpo. No área de relacionamento, dependendo do meu perfil, eu vou ser uma pessoa que está sempre colocando o prazer em estar com a outra pessoa, mas tem que haver com a comida. Então, eu sou aquela pessoa que não consigo sair, socializar, sem estar no contexto comida. E reprodução, que é a parte sexual. Então, imagina o que acontece, gente. Eu começo, então, o meu corpo dar sinais que algo não vai bem. E se a única coisa que você está dando para ele, que está te dando prazer, é a comida, mais comida eu vou querer. E aí que está um dos sabotadores invisíveis do nosso perfil do emagrecimento, do que a gente está se propondo. Por quê? Vocês já viram lá na plataforma que tem um PDF em que eu falo de 23 sabotadores do emagrecimento diferentes. Então, depois vocês vão lá conferir esse PDF. E o que acontece? Dependendo do meu perfil, e vocês agora já fizeram a tarefa do primeira semana, que é descobrir o perfil, eu vou ter uma relação diferente aqui com a minha escala de sobrevivência. Então, eu tenho um perfil que a gente chama de compulsivo emocional, que a necessidade dele é estar em companhia das pessoas, chamar atenção. Então, esse tipo de perfil, o que acontece na minha escala da sobrevivência? Se ele está no ambiente em que tem sempre muita gente, ele não quer se sentir abandonado, então ele vai fazer de tudo para agradar
porque ele quer estar em um contexto. Então, é quando chega alguém e te oferece comida e você não sabe recusar. Se tem alguém que te chama para fazer algum evento que você não quer ir, mas você não sabe recusar. E quando você está no processo de emagrecimento, são aquelas pessoas que vêm dar uns conselhos meio torto que a gente nem pediu, e aí você também não vai saber recusar. E olha como é que fica complexo. Você quer emagrecer, vem a pessoa da pitaco, que eu falo na sua vida. Ai, mas você está fazendo isso? Ah, você já está velha. Ou, que isso? Vai chegar a final do ano, para quê? Vai emagrecer? Bobagem. Né? Assim, as pessoas vão dando pitaco na vida da gente. E aí, olha a minha escala da sobrevivência. A nossa mente, ela entende que quanto mais eu der de algo, melhor. Aí eu não quero perder minha companhia, porque é ruim. O meu perfil do emagrecimento, ele tem essa característica. Então, o que que eu vou fazer? Comer. Comer para estar num contexto de não desagradar. Pensa o quanto isso é sério. A gente fala que, não, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, mas já pararam para pensar nisso? O quanto o outro tem poder sobre a gente? O quanto você está num lugar, se você chega para socializar, você pode sair, você pode saber escolher o que que você quer comer. Mas por que que a gente tem que ficar o tempo todo dando satisfação ao outro? É por conta dessa escala. É por conta aqui, ó, da minha necessidade de afeto, de atenção. Então, o meio em que você vive, juntamente com o seu perfil, pode estar sendo um sabotador invisível no seu processo de emagrecimento. Pessoas que convivem com outras em repartição, seja no trabalho público ou privado, pessoas que têm contato com muita gente no seu dia a dia, que lidam com o público, podem ter dificuldade em recusar, em falar não, e achando assim, acho que eu sou fraca. Nossa, Isa, eu acho que eu não tenho como é que fala? Eu acho que eu sou uma pessoa que não sei falar não, que eu tô ali para as coisas e falar, eu acho que eu devia ter mais força de vontade. Não, gente, nós estamos tratando aqui do seu perfil do emagrecimento, mas a escala da sobrevivência. Então, se a pessoa está dormindo pouco, tudo que às vezes o perfil dela precisa é dormir, é descansar, não era comer. Só que no dia a dia, se não tivermos essa consciência, esse bate-papo aqui, alguém lembrando vocês do que é essa escala da sobrevivência, eu posso estar sabotando o meu processo de emagrecimento simplesmente porque eu estou dormindo pouco. E aí eu começo o que? O cérebro começa a falar assim: caramba, ela precisa dormir, essa mulher não está dormindo. Só que ele vai entender o quê? Come, porque você lá atrás já fez associação com a comida e a indústria alimentícia, gente. Olha, vamos combinar, ela não está aí para ser boazinha, não, tá? Os grandes que produzem alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar, não estão aqui pensando no nosso bem-estar. Por quê, gente? O carboidrato sozinho, ok, a gente precisa. A gordura sozinha, ok, a gente precisa. Mas quando junta gordura e carboidrato, que são as combinações dos chocolates, é, do bolo, do biscoito, né? Isso aí, gente, é altamente viciante para o nosso corpo. Então, eu vou querer sempre mais. A minha mente vai querer sempre mais. Por isso que aquela história de todo dia comer um docinho depois do almoço,
a gente tem que analisar em que contexto foi colocado isso. Às vezes, para estabilizar uma compulsão alimentar, algo que está te tirando do seu processo de emagrecimento, ok, vale a pena, né? É uma sugestão que vale a pena. Agora, se você não tem esse hábito, não adquira, porque senão todo dia a tua mente vai associar: almocei, vou querer comer um doce, né? Substitua aí pela fruta. Por quê? Porque ele está interessado no prazer. Agora, qual outro perfil também que sofre influência pelo meio que eu vivo? É o que a gente chama de perfil pesado, que é qual o maior problema de um perfil pesado, né? Ele não sabe falar não. Ele não sabe, ele engole muito sapo. Então, é aquela pessoa que não vai desagradar o outro. E ele, muitas vezes, você vai fazer uma pergunta para esse perfil, para essa mulher, ela, mas por que você aceitou tal coisa? Ah, é chato, né? Recusar. Ela não quer desagradar. Ela tem essa dificuldade. Ela prefere ficar vermelha, passar raiva por dentro, engolir o sapo, do que virar para a pessoa e falar: não, não quero. Então eu vou chegar com um bolo e essa pessoa não sabe falar não. Por quê, gente? Porque para ela é extremamente desconfortante a experiência de desagradar o outro. E aqui, vocês já viram lá nas aulas dessa primeira semana do protocolo que o perfil ele é formado desde lá da nossa infância, útero da mãe, as impressões que nós vamos trazer para o dia a dia. Por isso que é tão desafiador eu emagrecer sem conhecer sobre o meu perfil, sem saber qual é a minha história envolvida para o emagrecimento. Então, aqui na minha escala da sobrevivência, eu estou destacando 2 perfis. Primeiro, eu falei do compulsivo emocional. Segundo, eu falei do perfil pesado, que é influenciado pelo meio. Sim. Por quê? Ele não quer se sentir abandonado. Então, ele come, ele não recusa. Por quê? Ah, eu quero estar em companhia. Tá, a comida, para mim, representa estar em companhia. O outro é o perfil pesado, que é o que não sabe falar não, é o que engole sapo. Então, ele vai aceitar o alimento, por quê? Porque ele também não vai saber falar: "Ah, não vou desagradar, né, gente? Eu acho chato. Ah, a pessoa chega lá com um bolo para mim e fala: Ah, eu fiz isso para você. Eu não vou falar não." Terceiro perfil, alto risco, que é aquele perfil das mulheres que só fazem aquilo que dão na cabeça delas, sabe? É tipo as mulheres teimosas, são os perfis mais desafiadores aí para emagrecer, são as mulheres controladoras. Olha que interessante. Elas são mulheres que por si só tendem a desconfiar naturalmente das coisas que acontecem no dia a dia. Então, se eu sou um perfil controlador, e eu venho aqui na minha escala da sobrevivência, na hora que eu chegar na parte do ambiente, ela vai falar assim: Ah, mas será que eu devo ir nessa festa? Ah, mas essa festa vai ter tal comida. Hum. Ah, vai ser bom, hein? Então vai valer a pena. Ou, ai, isso aí vai valer a pena, boca livre. Ou, ah, esse rodízio, né, vale a pena, porque eu vou pagar pouco e comer muito. Gente, isso é um perfil que é influenciado pelo meio. E aqui lembrando que o meio são os meus 5 fatores, é a minha escala de sobrevivência, que no nosso dia a dia passa despercebido. Você nem vê que você está fazendo isso. Você nem vê que existe uma possibilidade de eu estar comendo só porque eu estou achando que é vantagem. Então, sabe aqueles kits da loja americana? Compra
dois Kit Kat, sei lá, né? Compra dois, leva três. É um perigo para quem é do perfil alto risco, porque ele quer levar essa vantagem aqui, não é porque, gente, não existe isso, tá? Ah, esse perfil é ruim, esse perfil é bom, não. Todo mundo tem suas características. Mas se o teu perfil predominante for esse, você vai pensar assim: não vale a pena eu comprar um hambúrguer, não, porque por mais R$ 10 eu compro dois e não pago frete. Quem vai comer o outro hambúrguer? Você? Percebe, gente? No dia a dia. Ah, não vale a pena, porque se eu comprar a pizza, por mais R$ 10 eu levo a doce e o frete grátis. Tá lá você fazendo essa continha. Tá lá você comprando as coisas para ter vantagem. Olha o meio aqui. Olha a atenção, olha o estar com as pessoas. Percebe, gente? Que isso no dia a dia, se eu não falar, se a gente não conversar sobre isso, você nem sabe. Vai passar assim, nossa, Isa, não tinha parado para pensar nisso. Mas é. Então, eu tenho mais dois perfis, que é a estética. A estética é o perfil do quê, gente? A estética é o perfil dela quer saber de não ser a deixada para trás, né? A estética tem uma necessidade de ser reconhecida, de ser vista. Então, são mulheres que, para tudo, se me chamou para uma festa, você está me chamando porque você quer minha companhia ou porque sobrou convite? Para a estética é importante eu ir, não é porque sobrou, não. Eu estou te chamando, sobrou um lugar aqui, você quer? A estética, para ela, não entra isso, não. Só que aí o que que acontece na alimentação aqui? Ela está sempre nessa ambiguidade. Se é bom, se vai valer a pena. Então ela fala assim: não, essa comida aqui vai valer mais a pena. O sanduíche natural com não sei o quê, ou o rapidez feito com não sei o quê. Aí ela começa na cabecinha dela. Só que ela fica tão indecisa que no final, ou ela para tudo, não come nem um sanduíche, nem um rapidez, ou ela pega os dois, come um pouco de cada e depois já não sabe nem o que que fez, perdeu o foco. Então, o meu meio, mais uma vez na minha escala da sobrevivência, fazendo o quê, gente? Com que a minha relação com a comida, com as pessoas, com o afeto, tenham uma influência grande no meu perfil do emagrecimento. Então, por isso que quem ainda não fez o teste, que vai assistir essa aula gravada, é importante fazer o teste. Ele é o seu primeiro passo para a liberdade. Porque para emagrecer, a gente aqui sempre vai falar de três coisas: autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo hoje, para que a partir dele eu vou realizar o meu poder de escolha e eu vou ter o meu resultado. Quando eu passo a fazer isso sistematicamente, eu emagreço. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender o meu contexto, o que está fazendo, onde eu estou, com quem eu estou, por que que eu estou ligando para o que o outro fala, que importância eu estou dando àquela pessoa que está lá no trabalho. Então, isso é muito importante. E o último perfil, que é o falso magro. Mas o falso magro, gente, são as meninas que muitas vezes eram magrinhas na adolescência, na infância, e depois engordaram. E naquela fase elas sofreram bullying. Então, a dificuldade do falso magro é o que que tem a ver com ele aqui? Se ele sofreu bullying, o meio em que ele vive vai influenciá-lo, não para ele comer por crise de compulsão, mas ele tem uma questão de não querer ser rejeitado. Então, pode ser que na mente dele
ele fala assim: o quê? Me chamavam de, sei lá, de varapau, de ET, sei lá qual o nome que eles davam para mim, né? Saracura, Olívia Palito, sei lá, né? Tem tantos apelidos aqui que as meninas me contam, mãe d'água, né? Tem vários. Mãe d'água é, poxa, mãe d'água é sacanagem, né? Que eu fico imaginando aquela moça muito magra, com as canelas finas, aquele cabelão lá na bunda, assim, mas mais parecido com um personagem do filme de terror, né? Do que tudo. Mas isso fica gravado na nossa mente. Todo mundo vai ter um episódio gravado na mente. E aí, se for um perfil que hoje ainda influencia essa mulher, o simples fato de eu estar aqui em companhia de outras pessoas, e se eu já associei que quando eu era magra, eu recebia muitos o quê? Apelidos, recebia falas, recebia xingamento e bullying, e isso pode ser um fator de alertar a minha mente para eu não querer emagrecer. Então, tá vendo como isso vai girar? Então, o meu meio em que eu vivo, gente, ele não é essa coisa do dia a dia, que as pessoas falam assim: ah, eu trabalho não sei aonde, por isso que eu não emagreço. Vai depender do teu perfil, de qual relação você está fazendo com a comida. Por isso que hoje, o que está muito complicado? Jogos e aplicativos de vídeos, né? De vídeos pornográficos e tudo. Por quê? Porque isso tudo faz parte da minha escala da sobrevivência. E tudo que eu dou de forma exagerada ou que falte na minha escala da sobrevivência, a minha mente vai entender que eu estou morrendo. Então é muito louco. Por isso, quando a pessoa começa a emagrecer, ela tem um período em que ela vai perder muito peso e depois ela vai estacionar. Por que isso? Porque a mente vai entender que ela está, entre aspas, morrendo. Ela foi perdendo peso e agora ela tem que entender que a nova configuração dela é aquela. Então a gente precisa de novos estímulos, precisa avaliar se eu estou dormindo bem, se eu estou tomando água, se eu estou conseguindo praticar algum tipo de exercício físico, para que a minha mente entenda: ah, tá, a minha nova configuração agora, o meu corpo agora, gente, ele vai caber nessa forma, não mais nessa outra forma. Por isso que a bariátrica, a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque a minha mente, ela não está sendo preparada para eu passar de forma abrupta, às vezes, nesses pontos. Então, perco aquela minha gordura, influenciada aí pelos meus 5 perfis de emagrecimento, e depois eu começo a ter uma disfunção entre a minha forminha antes era essa, agora eu tenho que caber nessa aqui. Entenderam? Então, hoje eu quis trazer esse assunto de como ele é influenciado pelo meio em que eu vivo, para a gente sair dessa, né, de desmistificar. Ah, é só porque é ansiedade, é só porque minha falta de exercício, quando na verdade não é isso. O assunto aqui ele vai muito mais profundo. E quando a gente aprende, a gente cria liberdade. Não é assim? Existe uma frase que conhecimento, né? Poder. Existe essa frase, né? Conhecimento é poder. Se eu conheço, eu passo então a ter o meu poder de escolha, de fazer escolhas para mim. Tá bom, meus amores? Acho que isso foi muito legal hoje, né, para trazer de primeiro assunto, para reforçar, inclusive, tudo que vocês estão fazendo. Vai, né, nós vamos passar
Por que que é importante eu reprogramar minha mente, gente? Para quem vocês conhecem que fala assim: "Ai, não, Isa, mas vai chegar fim de ano, eu quero saber de viajar, não quero fazer de nada". Imagine, o nosso corpo é como se fosse uma casa. Se eu não começo, descascou ali, eu vou lá e pinto. Rasgou ali, eu vou lá e conserto. Se eu não faço isso, a tendência, com o passar do tempo, é piorar, não estaciona. Então, nosso corpo é a mesma coisa. Quem não conseguiu ainda reprogramar a mente, entender como as emoções elas são complexas em relação ao processo de emagrecimento, vai ser iludido, porque vai chegar no final do ano com a falsa promessa que depois do Natal eu faço, que depois do Ano Novo eu faço, vai chegar janeiro, você não vai fazer. Por quê? É férias, olha o meu meio aqui, olha o meu ambiente aqui, ó. Aliado às características dos perfis que eu conversei aqui com vocês hoje. Aí, passou janeiro, vem fevereiro. É carnaval, Isa. Depois, porque a gente fica com aquela cultura do Brasil. O Brasil só funciona depois do carnaval. E você tá lá, com as suas promessas de emagrecimento, tudo guardadas. Percebem? Então, passa o carnaval, é a Páscoa, abril. Também não vou emagrecer, eu quero morrer de comer chocolate. E aí vem a festa junina em junho. Percebe que é fácil a gente passar 6 meses sem emagrecer? Gente, só com essa. Isso. Isa, mas eu tô te ouvindo. Com você aqui, com a minha vozinha falando na sua cabeça, é fácil. Eu quero ver quando tá lá sozinha. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa mente, das nossas emoções todos os dias. Porque aí eu cheguei em junho, festa junina. Aproveitar. Pronto. Aí, outubro, Dia das Crianças, a pessoa não quer fazer mais nada. Percebe? Então, comece hoje, comece agora, não fica pensando, pensa assim, se eu começar hoje, eu vou chegar no Natal com outra consciência. Ninguém está mandando aqui que vai passar fome, que não vai comer, mas eu vou mudar a minha cabeça, a minha mente. Eu vou entender como as minhas emoções eu lido com elas. Tá bom? Gostaram aí? Fez sentido? Faz sentido sempre, né, gente? Relembrar os pontos, né? Assim, saber por que que a gente está fazendo tal coisa, por que que não deve fazer tal coisa. E é isso, né? Estou muito feliz. Quero muito aí que todo mundo faça o protocolo. São só 6 semanas, gente. Imagina, 6 semanas para você começar a reprogramar a tua mente, as emoções e emagrecer. Você começando agora, você não passa por essas questões aí de Natal, Ano Novo, que é muito fácil no meio que a gente vive, principalmente quem vem dar mau conselho. Geralmente são pessoas que estão acima do peso, cheias de problemas e que não querem a nossa felicidade, sabe? Elas estão passando por questões pessoais e aí você chega lá, agora eu vou mudar minha mente. Ela não tá no momento ruim. Então, não vai chegar para a gente para dar a mão, para estender, para falar, amiga, que legal, então deixa eu fazer com você, vamos junto. Não vai. Então, lembra disso. Tá bom, meus amores? Ó, beijo grande. A gente se vê até semana que vem. Tchau, tchau, maravilhosas. Um beijo.